Fala pessoal, tudo jóia? Hoje a gente vai continuar no assunto de classificação dos solos que a gente iniciou lá no vídeo anterior, né? E eu resolvi fazer essa separada para poder ficar mais fácil aí vocês localizarem, que é a classificação HRB. Ela acaba sendo também uma classificação muito empregada, principalmente para fins rodoviários, né? Então, para estradas, para pavimentos aí de aeroportos, né? Rodovias, principalmente nessa área de transportes. Uma classificação que a gente emprega bastante. Bom, essa classificação HRB, ela foi tradução, né? Highway Research Board, né? É a classificação da AASH, que ela é uma organização internacional que estuda principalmente o setor de transportes, né? Então, a parte de estradas, aeroportos, ferrovias. E essa classificação foi desenvolvida também no século passado, baseando na experiência rodoviária, do desempenho aí do subleito. Subleitos são as camadas que a gente põe abaixo do pavimento, né? Então tem um pavimento ali da estrada, da rodovia, né? Tem o asfalto que a gente conhece, mas abaixo disso tem umas camadas de solo, de brita, que são camadas estruturais, né? Então a gente não faz em cima do nada, né? A gente tem que ter aí como se fosse uma fundação, né? Então são essas camadas aí de leitos, subleitos, né? Bases. E essa classificação, ela considera também a granulometria e a placidade. Então, na mesma ideia que a gente tem lá da classificação SUX. Só que ela tem um parâmetro adicional que a gente tem que calcular, que é o índice de grupo, o IG, né? O IG, que é esse índice de grupo, ele expressa para a gente a capacidade de suporte do terreno de fundação de um pavimento. Então, quanto mais próximo a zero, mais resistência a suporte tem aquele pavimento. Quanto mais perto de 20, menos resistência a suporte tem, né? O IG, ele varia de 0 a 20, né? Quanto menor esse valor, melhor é aquele material para ser camada de pavimento. Além disso, para calcular o IG, a gente tem que lançar a mão de uma equação, que é essa equação aqui, né? O cálculo do IG depende de um número A, de um número B, um número C e um número D. O A, B, C, D, eles vêm dos parâmetros do solo, né? O A, ele é dado como a porcentagem que passa na peneira 200, ou seja, a porcentagem de finos, menos 35. O B é a porcentagem que passa na peneira 200, que é a porcentagem de finos, menos 15. O C é o limite de liquidez do solo, menos 40, e o D é o índice de plasticidade do solo, menos 10, né? ABCD. Tá? Tá tudo escrito aqui embaixo para vocês. E o que que acontece? Os valores de ABCD, eles são expressos em números inteiros e positivos. Então, são números inteiros positivos. Então, nunca pode dar zero. Só que, além disso, tem um detalhezinho que a gente tem que usar nas contas, que os valores de ABCD, eles só podem estar dentro desses limites, ó. O A só vai de 0 a 40, o B de 0 a 40, o C de 0 a 20 e o D de 0 a 20. Então, se o A é negativo, a gente tem que usar zero, porque é o menor número ali possível. Se o A é 70, a gente só pode usar 40, que é o maior número possível. Se o A der 15, aí usa o 15 mesmo. Mas se ele der menor que zero ou maior de 40, né? Se ele estiver fora desse intervalo, a gente tem que usar o extremo ali do intervalo correspondente. Esse é o único detalhezinho aí mais específico desses cálculos. Então, uma vez que você calcula quem que é o A, B, C, D, você verifica qual que é o valor que você pode usar, se é aquele mesmo que você calculou, se tem que ajustar ali no intervalo, e aí você substitui na fórmula do IG e calcula o IG. Bom, a classificação HRB, né, ela usa também uma tabela, assim como a gente tem uma tabela da SUX. Só que essa tabela, vocês precisam tomar cuidado na interpretação. Muita gente confunde, né, como que usa. Então, é sempre assim. Nas linhas, a gente tem os requisitos. Então, a porcentagem que passa na 10, na 40, no 200.
o LL, IP, IG, tá? E nas colunas, a gente tem o tipo de solo pela classificação HRB. Então, o nome do solo, o tipo do solo da HRB é sempre A alguma coisa, né? Então, aqui, por exemplo, é A1A, A1B, A3, A24, A25, A26, A27, A4, A5, A6, A75, A76. Né? Então, são essas as possibilidades aí para os nomes da classificação HRB. E agora, como que eu sei se vai ser A1B ou se vai ser A5? Né? Então, a gente sempre vai começar a partir dessa coluna da esquerda, né? E aí a gente vai migrando para a direita. E o que a gente faz? Nós precisamos identificar qual que é a primeira coluna que atende todos os requisitos impostos. Então, tá vendo aqui, ó, para pertencer na primeira coluna, tem que ter porcentagem que passa na 10 de 50% no máximo, na 40 de 30% no máximo, 200 15% no máximo, LL de 6 no máximo, IP não tem restrição e G 0, tá? Se não atender nenhum, se, por exemplo, não atendeu uma coisinha, já está errado, a coluna inteira tem que ir para a próxima. Então você vai procurar a primeira coluna que atende tudo. Não é a última coluna, é a primeira que atender tudo. Então, se não der certo essa, você testa a próxima. Você vai testando a próxima até encontrar aquela que atende tudo, tá? E o que é o interessante dessa classificação? Dependendo do tipo de solo, você já tem ali algumas informações que são bem conhecidas. Então, por exemplo, solos da categoria 1 são solos que têm uma mistura bem graduada de brita, areia grossa, né? Então, são solos aí mais grossos. Né? Nesse A1A tem mais brita, né, pedregulho, e nesse aqui tem mais areia grossa e areia média. E esses solos aqui todos são solos excelentes, então aqui excelentes, até solos bons, para ser usados aí na pavimentação. Aqui a gente já tem solos que são fracos, até solos que são ruins para pavimentação. Então tem todas as informações aqui que vocês podem ler depois com mais calma. Então aqui a gente tem a tabelinha mais resumida, né? Então, dos valores aí que nós vamos utilizar. Vamos fazer então os dois exemplos, classificar na HRB aqueles dois tipos de solo. Então, já deixei aqui da aula anterior para a gente comparar os valores, né? Então, para começar, a gente precisa identificar no solo A qual que é a porcentagem que passa na peneira 10, na peneira 40 e na peneira 200. No solo A, na peneira 10 é de 2 milímetros, que é essa aqui. A porcentagem que passa no solo A é de 100. Tudo passa, né? O solo A está aqui, ó. Vou até destacar ele aqui com vermelho. Esse é o solo A. Na peneira 10, que é a peneira 2 milímetros aqui. Na peneira 40, que é a 0,4. 0,2, 0,3, 0,4. Que é essa aqui, ó. Peneira 40. Passa também 100%. E na peneira 200, passa aproximadamente 87%. Peneira 200 está aqui mais ou menos. Já vamos calcular aqui também para o solo B, aproveitar que já estamos fazendo, né? Então, o solo B é esse solo aqui. A porcentagem que passa na peneira 10 é da ordem de 42%. A porcentagem que passa na peneira 40 é de aproximadamente aqui uns 14%. E a porcentagem que passa na peneira 200 é de 0%. Então tá aqui as porcentagens das peneiras. Vamos começar pelo solo A, né, o solo vermelho. Vamos fazer a classificação sucos dele. Então 100, 100 e 87. Né, a porcentagem que passa aqui é 100, aqui é 100, aqui é 87. O LL desse solo é 30 e o IP é 5.
Só relembrando, né? Então, perdão, LL do solo é 30 e o IP é 5. Ok, né? Então tem essas informaçõezinhas aí para poder comparar. Faltou calcular o índice de grupo, né? Então vamos calcular o índice de grupo para o solo A. Né? O solo A tem, para calcular o índice de grupo, a gente precisa calcular o ABCD, né? O A vai ser a porcentagem de finos, que a gente viu que é 87, menos 35. 87 menos 35 dá 52. O B é 87 menos 15, que dá 72. O C é 30 menos 40, que dá menos 10. E o D é 5 menos 10, que dá menos 5. Agora que a gente calculou o ABCD, a gente precisa ver se pode usar esse valor ou não. O A, ele pode ir de 0 a 40. O nosso deu 52, então não pode usar o 52, tem que usar o 40, que é o máximo. O B, ele está indo de 0 a 40. Também não pode usar o 72, vai ter que usar o 40. O C está indo de 0 a 20 e o D também de 0 a 20. Como está negativo, não pode usar esse número, vai ter que usar o menor que é o 0 e aqui também tem que usar o menor que é o 0. Então, para calcular o IG, fica 0,2 vezes 40 mais 0,005 vezes 40 vezes 0 mais 0,01 vezes 40 vezes 0. Tá vendo que tem umas multiplicações por zero, né? Aqui e aqui. Isso aqui então vai dar 8. Né? O IG desse material é 8. O índice de grupo é 8. Então, calculado todas essas informações, agora a gente começa a fazer a classificação HRB do solo A. Então, eu vou procurar qual que é a primeira coluna que atende todos os requisitos. Então, começando sempre aqui. Ó, a porcentagem que passa na peneira 10 tem que ser 50 no máximo. A nossa é 100. Então, não atende. Não atende, cancela essa coluna. Agora eu vou para essa aqui. Porcentagem que passa na peneira... Aqui não tem nenhuma restrição. Então, na peneira 40 e 50 no máximo. A nossa é 100. Então, já passou do limite. Não pode. Vai para a próxima. Porcentagem que passa na 40 é 51 no mínimo. A nossa é 100. Então, tá tudo bem. Só que na 200 é 10 no máximo. A nossa é 87. Então, já passou também. Não pode. Vamos para essa. Sem restrição, sem restrição. Na 200 é 35 no máximo. A nossa é 87. Então, passou também. Não pode. 35 no máximo, também não vai dar. 35 no máximo, 35 no máximo, vem para cá. É 36 no mínimo, né, nesse solo aqui. A nossa é 87, então tudo bem. O LL tem que ser de 40 no máximo. O nosso é 30, então tudo bem. O IP tem que ser de 10 no máximo. O nosso é 5, tudo bem. E o IG tem que ser de 8 no máximo. O nosso é 8, então tudo bem. Então, ó, encontramos. Essa é a primeira coluna que tudo aquilo atendeu. Então, a classificação HRB do solo é A4, tá? Então, essa é a classificação do solo A, na HRB. É um solo A4, e entre parênteses a gente costuma deixar o valor, né, do IG calculado, do índice de grupo, que foi 8 nesse caso. Agora a gente vai fazer a classificação do solo B. Bom, o solo B é 42, 14 e 0. Então, vou apagar aqui. 42, 14 e 0. O LL não tem, o IP não tem naquele solo, né? Só lembrando ali que não tem, é um material que é grosso, né? Então não tem plasticidade nem liquidez. E agora a gente vai calcular o índice de grupo desse material.
né? Então, para calcular o índice de grupo, tem que calcular A, B, C, D. Então, o A é 0 menos 35, que dá menos 35. O B, 0 menos 15, que dá menos 15. O C, LL, que não tem. E D e P, que não tem. Então, é 0, tá? Então, é 0, 0. Aqui não pode usar menos 15, tem que usar 0. Aqui não pode usar menos 35, tem que usar 0. Então, se eu multiplicar tudo por 0 ali e somar, vai dar 0. O índice de grupo é 0, tá bom? Na hora que faz essa conta, vai dar 0. Então, agora a gente vai procurar qual que é a primeira coluna que atende a todos os requisitos. Então, começando aqui. Porcentagem na 10 tem que ser 50 no máximo. O nosso é 42. Então, tudo bem. Na 40, 30 no máximo. O nosso é 14. Então, tudo bem. Na 200, 15 no máximo. O nosso é 0. Tudo bem. O IP tem que ser 6 no máximo. O nosso é 0. Tudo bem. E o IG tem que ser 0. E o nosso é 0. Olha só que beleza. Esse solo aqui já foi descoberto na primeira tentativa. Então, é esse solo aqui, ó. Se você for ver a descrição dele, é uma pedra britada, né? Tem pedregulho e areia, e é justamente isso que tem o solo, né? Então é um solo A1A. Então o solo B é um solo do tipo A1A, e o IG dele é 0, o índice de grupo. Então assim a gente encerra esse conteúdo sobre classificação dos solos, né? Na aula anterior a gente viu textural e SUX, né? E hoje a gente aprendeu a classificação HRB, que tem fins mais rodoviários, tá certo? Então tentem fazer as classificações e qualquer dúvida a gente vai conversando. Até a próxima aula então, bons estudos.